Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão por aí? Como é que estão as coisas? Noite, Boa noite, tudo professor. bom, Tudo Diego? tranquilo? Tranquilo? Então, beleza. Então, vamos para nossa. Bom, hoje não é nem aula, né, pessoal? Já está tudo encaminhado, tudo certinho, tudo beleza, né? Então, vou compartilhar minha tela com vocês só para mostrar o que eu estou pensando em fazer de prova na semana que vem, tá? Vamos lá. Pessoal, então vejam aqui, né? Se fosse uma aula normal, como não é, vamos lá para. Bom, as aulas começaram desse bimestre. Deixa eu achar aqui. Segundo bimestre, começou no dia 3 do 4. Tá? Daí tem todo o material, os trabalhos já foram feitos, teoricamente já está tudo zerado. E eu resumi tudo aqui na aula de hoje, que seria dia 8 do 6. É 8 do 6, não é? Seria, né? Então, como o que efetivamente cai na prova. Então, aulas do dia, aula 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Puxa vida, que legal, tem aula pra cacete, né? Mas, né, como a ideia é colaborar com os senhores, né? Vejam que todas as aulas estão aqui, ó. Dá para vocês abrirem tranquilamente. Eu já tinha dado aula de direito do consumidor um bom tempo, gente, mas tive que refazer as aulas, fazer algumas coisinhas, né? Então, aqui, ó, a primeira aula falou de prazo, né? Ó, qual era o objetivo, vício do produto, cadeia de fornecedor, espécie de vício, lista de qualidade, quantidade, os prazos, como que tem que ser a reparação, né? A questão da substituição do produto. Detalhe que eu, brincando com a inteligência artificial, fiquei cuera para deixar uns desenhos bonitinhos, né? Ó, que coisa legal, né? Dinheiro voltando para a carteira do consumidor, né? Então, aqui, né, nessa primeira parte, a gente define a questão de vício, vício do produto, vício do serviço, vício de qualidade, né? Responsabilidade objetiva com relação ao vício, vício aparente, prazos. Esses prazos são muito importantes. Quando é bem não durável, que você tem 30 dias. Quando é um bem durável, você tem uma garantia legal de 90 dias, né? Que quando você está tratando de vício oculto, o prazo, na verdade, começa a contar de quando o vício surge, desde que você use aquela ideia da razoabilidade, né? Porque eu não posso contar tanto tempo assim para que um vício apareça, porque pode ser o desgaste natural. Então, você tem que usar assim, analisar a vida útil e ver efetivamente se tem sentido, se não tem sentido esperar e toda aquela suspensão. Quando que eu vou suspender esse negócio, prazo prescricional, que sempre vai ser de 5 anos para qualquer reparação de dano decorrente disso. Daí aqui a gente já entra naquela esfera da responsabilidade civil, que é reparar qualquer coisa que seja em função do fato do produto ou fato do serviço, né, que é aquilo que está tudo englobado, todas as possíveis perdas que eu venha a ter com relação ao direito consumidor, né? E coisas mais objetivas, como funciona o prazo, né? A garantia legal é obrigatória, contratual é facultativa, necessariamente elas sempre vão se somar, né? Como funciona a garantia estendida, vida útil reduzida, oferta de peça de reposição, diferença de vício e fato do produto, né? Então, questões assim bem simples, né, que estão colocadas aqui e a prova está feita 100% em cima destes slides, ok? Então, deem uma olhada lá, que não só com relação à prova, mas com relação ao conhecimento que a gente trata sobre este assunto, sobre direito do consumidor, com certeza esta é uma das principais assim, matérias que vocês têm que levar para a vida de vocês enquanto profissionais do direito. Tá? Além disso, pessoal, diga, Marco. Entendi a prova, aquela que você pediu para eu fazer, né? Para eu formular, né? Como assim? Tô brincando, né? Não, não. Eu já passo no WhatsApp ali a prova para vocês irem dando uma Ah, estudada. obrigado, Di. Não, Tá eu bom? já Pode deixar que eu faço deu isso. mando
pro Manda por grupo. representante da turma, né? Acho que agora tá bom de pôr no mudo, né? Porque o mudo não estava funcionando dia sim, Não, dia não. agora tá. Agora voltou. Não, voltou sim. Eu já coloquei algumas coisas lá. Ó, com relação a práticas abusivas, né? O que que pode, o que que não pode fazer, venda casada, o que que caracteriza, a questão da hipervulnerabilidade, que necessariamente tem que ter orçamento, né? A abusividade de preços e assim por diante. Mencionei diversas coisas com relação a isso. Quando era aula presencial, pessoal, o que que eu fazia? Eu revia slide por slide. Eu duvido muito que se eu for fazer isso aqui na aula online, vocês vão prestar atenção. E se vocês estão dispostos a prestar atenção, reassistam todas as aulas que estão no Moodle e vocês têm acesso. É só colocar na velocidade 2, lá tem um monte de intervalo, é bem fácil se vocês quiserem. Tá? Além disso, pessoal, proteção contratual, bem importante. O que é uma cláusula abusiva? Também algo que vocês levam para a vida, porque muito do que vai se discutir judicialmente são contratos, validade, como funciona, né? Quais são as benesses, a questão do ônus da prova, questão de inverter, como que faz isso, como que eu vou interpretar as cláusulas contratuais, como que funciona, quando que eu vou anular uma cláusula contratual. Então, assim, algo realmente bastante importante, tá? Lógico, como é uma matéria simples, vocês convivem com ela há um bom tempo, é tudo muito objetivo, né? Contrato de adesão, que é aquele que você adere, mas que, por termo legal, é aquele que autoriza aprovado por uma autoridade de consumo, né? E garantias que você vai ter, como que conta, qual é o prazo, como que faz isso, como se for um vício oculto. Então, coisas que a gente já mencionou com relação aos vícios, a gente recolocou aqui com relação à proteção contratual. E o direito de arrependimento. Lembrem-se que sempre quando o consumidor adquire uma coisa sem estar no estabelecimento, a ideia é pelo telefone ou compra online, tá? O que que acontece? Do momento que o produto chegou, ele tem 7 dias para se arrepender da compra. Inclusive a questão do frete para devolver tem que ser custeado pelo fornecedor. Isso é muito importante que vocês saibam como funciona, tá? Então, conceito de contrato de adesão, imputabilidade relativa, todas as questões assim muito objetivas, como que tem que ser a fonte de um contrato, tem que ter destaque quando tem restrição de direito, cláusula resolutiva só vale se for para ambas as partes, todo mundo tem que conhecer previamente, interpretação pró-consumidor, né, garantia legal, que sempre é obrigatória, tudo que o fornecedor for fazer sempre vai ser uma garantia que vai complementar a garantia legal, e assim por diante. Né? Requisitos para tomada de garantia, a soma dos prazos, né? Sempre vai ser dessa forma. Primeiro, o tanto de fábrica, depois o do direito consumidor, sempre dessa forma, sempre somando, e os dias que estão em função da lei são posteriores ao termo da garantia contratual, da eventual garantia estendida que um consumidor pode vir a encontrar. Aqui repete um pouco a questão do vício que a gente já tinha falado, questão do arrependimento, gastos da postagem, né? Então, assim, uma coisa bem objetiva. E vamos falar, ficaram bonitinhas essas aulas, né? Nem parece que eu que fiz esses slides. O que mais? Mas não Tá foi o ficando senhor bom, que hein, fez. Trapper? Como? Como? Não foi o senhor que fez. O quê? Falou todo mundo junto, né? Eu falei que tá ficando bom nisso. Tá ficando, não tá mais brancão os slides. Ele viu, Fer? Ele aprendeu a dar prompt. Não. Gente, Ele tá pagando o pacote mais eu caro. pedi ajuda, mas a formatação é toda minha e esse veja, quero imagem para isso, quero sugestão para tal coisa. Vem bem legal, né? Se você souber usar, Sim. vai fazendo, né? Mas é claro, a ideia é que tá na minha cabeça, né? Eu não vou dar aula de acordo com o que a IA me manda, né? Deus o livre. Imagina. Mas eu sou totalmente Não, contra é só pra deixar Como? mais lúdico mesmo. quem Só pra fala deixar que IA, quem fala que a IA, não sei o quê. A IA é uma ferramenta excepcional.
para falar bem a verdade. Não, com certeza. A única coisa que você tem que pensar é que ela é uma ferramenta. Quem não tem o conhecimento não sabe usar a ferramenta. É que nem assim, vamos pensar, que nem dona de casa, né? Já viu aquela dona de casa que não sabe fazer bosta nenhuma, daí chega uma empregada, o que a empregada fizer tá bem feito, né? E é lógico que não tá, né? Então, aqui é a mesma coisa. Se você não souber, ele vai te entregar uns troços e vai falar, inclusive, algumas bobagens, porque ele dá umas alopradas, assim, ele dá umas economias, ele é programado para sempre lhe dar a resposta e para te deixar feliz. E com isso, às vezes, ele te passa umas amarelas, assim, que se você acreditar, pode dar problema, né? Passa o miguezão. Passa, com certeza, passa bastante, né? Então é bem interessante. Mas eu uso muito para gerar coisa básica, para resumir. É muito bom hoje para resumir coisa, pessoal. Hoje você pega um processo no ProJude, baixa ele inteiro, sobe ele numa inteligência. Eu uso muito o notebook, né, o LM Notebook do Google, coloca lá, pergunta o que quiser, ele vai te dizer com relação ao processo. Ó, resuma isso, quais são as teses disso. Hoje em dia é muito bom para trabalhar, assim, prático pra cacete. Mas tem que confiar. E eu confio mais quando eu consigo dar as fontes. Exemplo, prova de vocês. Como é que é elaborado hoje em dia, pessoal? Prova. Eu sou sincero. Eu pego essas aulas que estão abertas na minha tela aqui, todas elas, eu já fiz isso. Upei, né? E daí eu peço para que ele faça tantas questões, né, com nível de dificuldade médio a alto, nossa, sai daí aquelas questões subjetivas assim que tem meia folhinha de texto assim com exemplo, é isso que sai, ok? E não dá para vocês falarem porque foi tirado das aulas. Então, com certeza, ferramenta artificial. Quem não usa vai ficar para trás, só que você não pode ser refém, né? Você tem que saber o que você vai pedir. Mas eu acho que vocês devem já estar fazendo isso melhor que eu. Bom, acesso à justiça, pessoal. Digo para vocês que também é importante. Como que funciona? Facilitação da defesa. O ônus da prova. Como é que inverte o ônus da prova? Como é que funciona? Para que serve? Tem aquela questão de que hora que é invertido por conta da lei ou privilégios, hora é invertido por conta que o juiz determina e vai ter inversão convencional. Para vocês não me encherem o saco com o latim, pessoal, prestem atenção, open legis e open iudices. Apesar de que é ridículo traduzir isso numa questão, né? Então, como que funciona, quando que dá, para que serve a inversão, como que vai funcionar, os custos decorrentes da inversão do ônus da prova, o que eu considero verossimilhança, o que é hipossuficiência, assim por diante. Principalmente, lembrar que eu falo de hipossuficiência técnica ou informacional, são de desvantagem, de vulnerabilidade, né, ou hipossuficiência, do ponto de vista técnico. Só usa para cumprir a sua necessidade, ao passo que o fornecedor vive vendendo aquele negócio. Então, coisas bem objetivas que nós mencionamos bastante, como eu disse, foi falado e está gravado, né? Por esse motivo, me dou o luxo de não repetir tudo de novo. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar, pode ligar para mim, se for o caso. Mas eu acho que não é matéria bem objetiva, né? Então, como que funciona a inversão, como que funciona o custo, a inversão não transfere a obrigação de pagar a perícia, né? Então, saber como que funciona isso, risco da inércia, se você não fizer nada, né? E assim por diante. Então, bem tranquilo de tratar e da mesma forma importante. Veja, essas aulas são feitas com os meus olhos, né? Então, teoricamente, é muito resumido, mas é aquilo que eu acho importante e, de certa forma, eu já usei na minha vida como advogado por algum motivo. Por isso que eu foco nisso. E por isso que, naturalmente, a prova sai com base naquilo que eu estou falando para vocês, tá? Direito coletivo, né? Aquela questão que está na moda, né? Então, saber diferenciar entre direito difuso, direito coletivo,
lato sensu, estrito sensu, e direito individual homogêneo. Saber a distinção, saber que difuso é aquele que se difunde numa coletividade de pessoas, que eu jamais vou saber quem são os titulares dos direitos, né? É o caso do dano ambiental. Lembrar que direito coletivo são detentores de um direito que tem uma origem comum e que eu consigo dizer exatamente quem são as pessoas. Lembrar que todos eles são direitos coletivos e que eu tenho um direito coletivo, que é aquele stricto sensu, a espécie de direito coletivo, que é esse origem comum, que eu posso determinar os detentores. Tem uma terceira espécie de direito mencionado pelo Código de Defesa do Consumidor, que são os direitos individuais homogêneos, que, como o próprio nome diz, eles não são coletivos, eles são individuais, mas são homogêneos, são direitos que se repetem, que são semelhantes, para facilitar a vida do consumidor e várias outras coisas, porque é o que mais a gente tem de inovador em matéria de direito coletivo na nossa legislação, é o Código de Defesa do Consumidor. Então, permitam que titulares de direitos semelhantes, quando eles se repetem, né, que essas pessoas se reúnam para defender o seu direito em conjunto. Daí tem coisas importantes relacionadas a isso. A legitimação extraordinária, que pode ser por órgão de classe, pode ser por uma associação constituída para isso, pode ser pelo Ministério Público, pode ser por um órgão público, pode ser pelo município, pelos entes federados, assim, são todos titulares para brigar por direitos coletivos, no ponto de vista titularidade extraordinária. Ordinariamente, cada um tem direito de brigar pelo seu direito. Pensar quando que gera litispendência, quando que não gera, né? Uma associação entrou com direito que vai gerar direito para mim, mas eu acho que o direito deles não está legal, posso eu entrar com ação? Posso. Como que funciona? Qual é o efeito da coisa julgada com relação a isso? São matérias assim que entram muito mais para a seara do direito processual civil do que direito do consumidor, mas que, como é a matéria mais legal, que é mais inovadora que a gente tem com relação a isso, efetivamente a parte, ele é muito importante, ele se aplica a tudo. Quando eu estava dando essa aula, pessoal, teve um aluno, deixa eu ver se ele está aqui, e foi o Ricardo, e o Ricardo me veio com aquele papo, nossa, professor, dando aula hoje foi tão chata, né? Eu falei, chato tá o teu nariz, Ricardo, porque isso aqui é processo civil e processo coletivo, muito importante, tá? Eu sempre levo a mal quando os alunos falam isso, né? Então, pode falar qualquer coisa, menos que é chato a minha matéria. Beleza? Brincadeira. Que mais, pessoal, a gente tem? Falei de temas especiais, né? Aqui nós vamos ter súmula que consolidou a questão da atividade bancária, né? Então, cabe o Código de Defesa do Consumidor com relação a bancos? Cabe. Fortuito, e aqui situações diversas. Deixa eu dar uma corrida de olho aqui, pessoal. Pessoal, eu ser bem sincero com vocês, aqui eu estava ilustrando diversas situações relacionadas ao direito do consumidor que são discutidas nos tribunais atualmente, tá? Sempre é bom dar uma olhada, saber o que está aqui, mas eu não vou garantir para vocês que tem alguma questão específica com relação a estas questões que estão aqui. Se vocês souberem bem as outras, está muito bem garantido. Tudo bem? O professor já fez a prova, professor? Já fiz a prova, por Então, isso que eu quantas estou questões? Não, a prova são 3 questões subjetivas e são 8 questões objetivas. Por quê? Tem que valorizar um pouquinho quem não é analfabeto funcional, né? Então tem que saber responder. Então são 3 probleminhas. Daí eu pergunto se pode, não pode, qual é o direito que tem, o que pode fazer. Às vezes tem mais de uma perguntinha com relação a isso. Então são 3 probleminhas com uma pergunta ou 2, 3 perguntinhas com relação a isso.
fecha 7, e daí nós temos 2 trabalhinhos de 1,5 cada um, fecha 10 pontos. Tranquilo? Por isso que eu fiz a prova hoje, eu estou com a ideia na cabeça, por isso que eu estou frisando alguns assuntos do que a gente está falando. Mas tá tudo bem claro, tudo colocado. Gente, para deixar ainda mais fácil, se vocês olharem no Moodle, coloquei lá, temas importantes para a resolução da prova bimestral. Então, prazos e garantias. Tem que saber. Principalmente a garantia de 30 dias, bens não duráveis, 90 dias, bens duráveis. 5 anos para tudo que envolver, né, que seja tudo que envolver uma reparação de danos, daí a gente fala em 5 anos. Beleza? Prazo. Inversão do ônus da prova, quando é pelo juiz ou quando é pela lei, como que funciona, como é que funcionam os custos. Então, ter uma ideia lá na questão da defesa do consumidor em juízo, como que funciona a questão do ônus da prova, que é muito importante, ok? Tratamento de ações coletivas, acabei de mencionar para vocês, questão de legitimidade, questão de litispendência, questão de efeito de coisa julgada. Então, são coisas, assim, extremamente importantes, né, que você tem que ter tratamento das ações coletivas. Tão importante que eu coloquei 2 vezes, né, pessoal? Vejam lá, tratamento das ações coletivas e tratamento das ações coletivas embaixo, né? Então, vou corrigir aqui. E Edi, vão ter questões de todos os slides na sua concepção ou não? Como assim, Marco? Não, Edi, hoje eu parece que estou falando Porque é grego. muito slide para pouca Desculpa. questão, né, Marcos? Desculpa, Edi, hoje eu não tô exatamente, Fer, eu não tô sabendo me expressar hoje, Edi. Assim, será que a gente vão ter... É isso que a Fer falou, vão ter questões para todos os slides? Veja, não vão, né? Por isso que eu digo, vamos pegar esse aula última aqui, aula 13, se quiserem ler, tranquilo, não vão perder nada com isso. Mas a matéria está entre essas aqui, ok? Vejam que tem, assim, coisa que, quando eu falo de prazo e quando eu falo de nulidades, algumas coisas aqui, tem várias coisas que se repetem com relação às aulas que estão aqui, porque são coisas conexas, tá? Então, realmente, tá do 7 ao 12. Eu acredito que da 13 aqui, esses temas especiais estão fora. Dos temas realmente que eu fiz aqui, prazo é importante, a inversão do ônus da prova é muito importante, como funciona, ações coletivas, vício oculto, que é aquela regra da contagem do prazo, né, pessoal, que é de quando você conheceu o vício, cláusulas abusivas, quando que eu considero, o que pode acontecer, como que faz, a garantia, que novamente volta a questão lá do prazo de garantia, né, quase a mesma coisa, como que funciona o direito de arrependimento e direitos coletivos, tá? De um modo geral, ações coletivas e direitos coletivos, né? Ações coletivas. Basicamente, eu estou repetindo, inclusive, nos tópicos que estão aqui. E a ideia é uma prova com relação a isso. É uma prova objetiva? Para quê? Para ser simples, né? Não é uma disciplina assim que seja tão importante, é uma disciplina com a qual todo mundo está, na geração de vocês, na vida que a gente já tem, já está acostumado com o direito do consumidor, né, pessoal? Então, direito do consumidor... E dá para usar o VAD? Dá para usar o VAD, né? Não dá para usar o colega, não dá para usar o celular, não dá para usar livro que tenha comentário, mas se for a lei seca, não tem problema nenhum, pode usar. Vocês vão usar isso a vida toda e tal. E, lógico, é feita a prova para usar. Então, a ideia é realmente o que vocês sabem. Não é aquele tipo de prova onde pega uma letra da lei, tira um sim, um não, uma vírgula, para ficar judiando de vocês. Beleza? Eu adoraria dizer que não dá para usar, porque daí a prova acaba rápido, né? Quando eu deixo usar o VAD, dei algum nó que não estudou nada, vai fazer eu ficar até as 10h30 aí, mas faz parte. Eu estudo, Edi, mas é que eu gosto de você, por isso que eu fico até mais tarde.
Não, mas você não tem sido o último. Pelo menos você não é um dos que me irritam, Marco. Tem uns caboclos Ah, que que bom. irritam. Tem uns que irritam. Não é o caso de vocês, assim, mas, nossa, eu já contei para vocês que eu tinha um padre que eu dei aula que era o terrível, né? O padre Adão era foda. Acho que o padre Adão já morreu, inclusive. Mas ele era terrível. Basicamente, pessoal, o que eu vou dizer para vocês? Hoje eu estou batendo recorde de presenças, né? 39. Vocês estão se multiplicando, gente. 39 alunos, né? É Mais do que. revisão, né, professor? É? Todo mundo tá na revisão, né? E Não, as pautas tudo estouradas, o povo estão tudo presente. nem, não é o caso. Vocês estão tendo bastante coisa. Mas, gente, então vamos combinar assim. A matéria é essa, tá ali, tá tudo gravado. Eu estou à disposição de vocês. Tá tudo 100% disponível. Se alguém tiver dificuldade de acesso, eu acabei de passar para o Enzo, ele ia pôr no grupo da turma alguma coisa. Já passa esse resuminho ali para ele de novo, tá? Para todo mundo ter acesso. E basicamente é isso. Como tem 39 alunos e eu vou acabar a aula já, eu não vou dar falta para ninguém e também não vou fazer chamada, eu vou dar presença já. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Edir, só Professor, mais uma coisa. 8 perguntas. Desculpa, Enzo. Pode perguntar. professor, o pessoal aí no grupo da sala, eu já mandei os slides no grupo da sala antes de mandar o link da sua aula, né? Mas Aham. o pessoal ali está reclamando que não, reclamando não, mas está comentando que não consegue, que não está aparecendo o trabalho para eles, né? Nesse ali onde o senhor colocou que estava disponível, né? O pessoal não está conseguindo ver o trabalho. Então, vou fazer o seguinte: tem dois links de trabalho. Eu vou mandar, posso mandar para você, porque estão no Moodle. Pode. Me mande lá Estão que no eu Moodle. passo para o pessoal. Eu já mando para você. Eu estou mandando agora essa listinha, Enzo, tá? Para você. Quem tiver alguma dúvida se fez ou não fez, já pode refazer lá e já pode mandar de novo, pessoal. Ó, Tranquilo. mandei Já os repasso. tópicos. Oi? Já vou repassar para o pessoal lá. Mandei os tópicos. O Ah, senhor mas é um falou trabalho que se a já gente foi feito. fez ou não fez. É, exatamente, para quem não fez, né? Se a gente não Exatamente. lembra se a gente fez, tem que fazer de novo. Isso? Veja, eu acho que é muito pouco provável. Vocês querem que eu dê uma olhada quem fez ou não fez, pessoal? Por enquanto você campeia, Edir. 8 questões Se não for objetivas e 3 muito subjetivas? trabalho. É 8 questões. Foi isso. Tá, o link tá lá. Não, gente, eu acho que é um trabalho só para vocês. Espera aí, vamos ver aqui no É um Jacaré. trabalho só que nós fizemos, Edir. Só aquele que para preenchimento Não, no link. não, então esse está aqui, pessoal. O trabalho está aqui. Ó. Eu acabei de mandar pro Enzo também e está no Moodle. Não tem nenhuma dificuldade com relação a isso. Beleza? Estou confundindo com o pessoal da outra disciplina lá, que foi mais da atividade. Não, não quero que vocês se formem, se livrem e quando for para reprovar em direito civil, não em consumidor, né, gente? Edir, mas então hoje não tem um outro trabalho. Perfeito? Não precisa, Ah, não tem tá. nada. Tá tudo em ordem. Perfeito. Não tem nada de novo. E a nota desse trabalho já está lançada também, né? Não me recordo. Eu não sei qual que é a minha ideia, será que eu tinha que pôr mais um trabalho hoje para vocês? Não, né, gente? Eu acho que não, Professor, já professor. Eu está olhei aqui e lançado a já está com o nota. 3 lá. Já está lançado 3 pontos lá no segundo bimestre. Ah, Não precisa, Edir. Para quê? Loucura? Vamos largar a mão de Isso, tudo isso. nem mexa, né, Marco? Não. Copa do Nem Mundo, se Edir. incomoda. Vamos ser campeão, Hexa. Acabou tudo. A não ser que faça um trabalho Tem valendo 3 para a gente somar com mas, aquele um trabalho 3 e a prova valendo alimenta. 7, né? mas Daí A não são, precisa estão fazer, prova não precisa vale fazer prova. quatro. fazendo que eu acho trabalho que nem existe, né? Pô,
Ó, trabalho 2 já está aqui, lançado a maior parte. Ó, tem alguns fera que não fez, então por isso que está aqui e tá no. Eu mandei pro Enzo, o Enzo vai postar para vocês. E tá no Moodle também aqui, se vocês olharem, tem o link do trabalho, pessoal. Ó, bem grandão, no dia 20/4 teve um trabalho que é o que está aqui. Beleza? Professor, tem como falar quem não fez esse trabalho? Vamos olhar aqui nas notas, né? É que tem as notas, tinha as notas ali, só que agora eu entrei ali no Jacard para ver e não tá aparecendo mais as notas, diz que não tá disponível no Jacard. Ah, mas eu tenho aqui. Então vamos olhar pelas notas que estão no Jacate, tá? Ah, e é possível que alguém tenha feito e eu não tenha visto? É possível. Então, e como eu vou conferir de novo, vou abrir aqui. Olha, é que eu não vou saber dizer quem que não fez, né? Ó, a Alessandra tá, Ana Caroline Nascimento tá, Antônio Anselmo, Antônio Júnior, Bruno Eduardo, Cristiane Lopes, Edenilson, Helenice, Enzo, Eveline, Fernanda Aparecida, as duas Fernanda, Gabriel, Graziele, Gustavo, Cacol, Gustavo Oliveira não tá, Igor Alexandre, Igor Polaco, Mudinho, né? A Ivone, o Jackson, Jaqueline, Jéssica, João Mauri, Karine, Lorena, Marcos Jesus, até o Marcos fez. Marcos Vigan, Maria Fernanda, Patrick, Ricardo, Silvana, Sirlene, Tassiele, Thaís Alessandra, Tainá Glinski, Vitor Hugo e João Mauri, que fez este final de semana, que eu não lancei nota ainda, mas eu lanço, beleza? Então, destes aí são os que estão, os que fizeram isso. Olhando agora pelo Jacard, pessoal, eu posso dizer quem que não tem nota. Então, a Adriele não tem nota. Quem mais, pessoal? O Carlos Eduardo. A Dayana. Eduardo de Lima Lopes. Faline. Gustavo de Oliveira. Luiz Guilherme. E Thiago, que nem conta, né, pessoal? Respondi vocês, pessoal. Sabem quem fez, quem não fez agora? Sim. Beleza? Basicamente é isso, pessoal. Vou dar... Diga. Tá, então, professor, então só para ver se eu entendi. Então, a gente ia ter um trabalho agora, mas a gente já fez, então não tem trabalho hoje, isso? Não, na verdade a gente não ia ter trabalho hoje. Não tem nada de trabalho. Vocês que me confundiram. Já tinha trabalho feito, já tinha nota lançada. Hoje é só o último dia antes da prova, onde eu só faço aquela revisão. Quando é presencial, quando é online, eu fiz a mesma coisa. Ah, então tá bom. Beleza? O professor falou semana passada que ia fazer trabalho hoje. Que faltava trabalho para a disciplina de obrigações. E daí eu já fiz semana passada, já acabou zerando a coisa. Mas desculpe, pessoal, eu também estou ficando velho, né? Não, mas tá ótimo só um trabalho. Carece outro, não. Fechou o pacote. Não, já está lançada a nota, né, gente? Não tem nem o que eu fazer de diferente, né? A ideia realmente era não deixar para a última hora, porque teoricamente vocês têm algumas disciplinas mais difíceis que precisam estudar um pouco mais, né? Também tem que ver o jogo da Copa, né? Tá louco de você estudar no sábado de noite tendo um jogão para ver, não tem condição.
Então, tudo isso Cara, tem que eu levar não em consideração. acho que não vai acontecer isso dessa vez, mas teve um ano, gente, que eu estava dando aula em Itararé e tinha Copa. E daí, como o jogo era bem no horário à tarde, daí parava tudo à tarde e à noite tinha aula. Só que para eu estar à noite lá, eu tinha que pegar o busão bem na hora do jogo. Cara, era uma bosta. Mas isso acontece. Gente, estamos conversado, estamos tranquilo. O que que eu posso ajudar vocês mais ainda, pessoal? O que que é? Eu acho que dá para mandar a prova, né? Para dar uma olhadinha, nem que seja 5 minutos. Nós tiramos um print. Não, não. Ó, vou ser sincero com vocês, para vocês não chorarem. A prova não tá fácil, assim, sabe? Confesso para vocês que eu já fiz provas mais fáceis. Essa prova eu achei que tá bem. A inteligência artificial é coera nisso, sabe? Ô, Edilson, você no último ano, você tem que agradar nós, tá louco? Que último ano que. Não. Sabe assim, quando você vê, nossa, mas será que eu falei isso, né? Daí você vai ver lá, ela faz até a citação em que aula que você falou, né? Eu falei, então, beleza. Dá pra gente fazer a mesma coisa, né? Dizer para jogar os slides lá e pedir para ela fazer a prova. Como é que você falou? Dificuldade média a alta, para ver se nós vamos saber responder. Dá para tentar. Dá para pedir para ela fazer a prova também conforme o usuário Edi Dal Soto também, né? Boa, 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 boa. Ah, não, tá. Pode pensar nisso. Não, não sei se é possível. Não, não é. Tinha uma prova, tinha uma turma, pessoal, que eu dei aula na Sescage, tá? Faz muitos anos isso, já estão formados há muito tempo. Era uma turma bem grande até, só que muito organizada. O que eles faziam? Eles perguntavam para a gente, assim, bem sinceramente, professor, você vai usar questão de concurso ou vai elaborar suas questões? Daí eu não vou elaborar a questão, eu já elaborei a questão e já me ferrei, né? Por quê? Porque você é difícil de elaborar, não ter problema, tal. Então, o que que eu sempre dizia? Não, vou pegar do concurso. Eles se dividiam na sala e faziam uma busca assim absurda, de modo que não tinha como você pegar questões de concurso de que eles já não tivessem visto. Então, mas era um troço assim que eles mereciam parabéns. Por quê? Porque eles se dividiam por temas lá, faziam uma baita de uma busca, e daí olhavam, dividiam, todo mundo dava uma estudada nas questões, eles iam fazer a prova, com certeza eles já tinham visto a questão que você ia colocar na prova. Mas, putz, é muito mais uma questão de parabenizá-los, né? Porque era uma bruta, uma pesquisa e um estudo que eles faziam, e não uma cola sem vergonha, né? Mesma coisa, dá para tentar. Só que eu mesmo peço para ele fazer 2 vezes a mesma coisa, ele faz diferente, a chance de vocês chegarem à mesma coisa é muito difícil. Não faz, de jeito nenhum. Você pede para escrever uma coisa diferente, ele não vai repetir de jeito nenhum. Não consegue, né? Não tem como. Não dá. Mas é interessante, eu vou ser sincero, me ajuda bastante. De modo que hoje, quando ela mandou a mensagem pedindo as provas, eu falei, as minhas tá aqui. Já estou, assim, querer estar naquela ideia de encerramento do semestre, né? Mas é só na vontade, né? Ainda não acabou ainda. Turma de vocês, não sei, mas normalmente ficam uns 3, 4, né? Como tem 33 alunos, deve ficar uns 5, mais ou menos, né? Daqueles, assim, que não sabem nem que dia que é hoje, né? Já Mas nas não tem outras... desses aí, né? Difícil. na turma de vocês, eu acho que o que dá para pensar nos 3, no máximo, né? Vocês até que já são velhinhos, já sofrem para pagar mensalidade, dão valor. O problema não vem na turma de vocês, o problema vem nas outras gerações que vêm aí, que o pai paga, que o pai vem ali conversar com a Elisa para ver como é que o filho está indo na faculdade. E esses é mais problemático. Com relação a vocês, eu acho que não. Mas beleza, moçada, posso dar boa noite para vocês, dispensar vocês? Vão ficar muito bravos comigo hoje? De jeito nenhum, Ed, vai descansar lá. Eu sei. Com certeza alguém já vai reclamar para a chefe, né? Porque, mentira, vai de Satanás antes. Né? Mas vamos Sabe por quê? Porque agora nós vamos fazer.
exatamente o que a Fernanda falou. Ele vai jogar no IA os slides, os temas e vai pedir para ele dar as questões para gente. Você acha que não? Cara, mas se vocês fizerem, parabéns. Eu acho que vocês devem fazer isso mesmo. A prova foi feita assim. E a gente já marca no Vademec com os principais artigos, né? Uhum. Não, é uma lei de 112 artigos, né? Nem tem muito o que falar, né? É muito tranquilo, Marcos. Então tá bom. Tá bom? Se preocupar com o consumidor, gente, Deus o livre quando chegar em processo, né? Não é fácil. Tranquilo.